Hoje é um grande dia, é o único onde podemos interferir. Olá a todos. Portanto, temos vindo aqui nos últimos dias a falar sobre mudança, transformação, tomada de decisão, e hoje vamos falar aqui um pouco sobre porque é que há algumas pessoas que até têm capacidade não conseguem avançar. Não é? Algum de vocês conhece uma pessoa que tem um curso superior, que tem muito talento, que tem muitas capacidades, que tem experiência, mas que continua no mesmo sítio, não sai dali? Penso que todos, não é? E algo que é muito importante. Portanto, eu na minha mentoria, na minha palestra, aliás, na palestra Os Códigos do Feijão, conto-vos também um pouco da minha trajetória. E, portanto, eu fui para a faculdade com 45 anos. Ao final, aos 48, portanto, fiz a minha licenciatura em Gestão de Empresas. Prossegui de seguida para mestrado. Hoje em dia sou mestre em Produtos de Saúde e Suplementos Alimentares. Mas há aqui algo importante. Antes de eu decidir prosseguir para a faculdade e fazer o curso, eu já tinha as minhas empresas. Eu já tinha sucesso nas minhas empresas. Então, aquilo que eu tiro daqui é que qualquer um que está aí desse lado, tenha ou não grandes capacidades, muitos cursos, licenciaturas ou o que seja, também pode efetivamente ter prosperidade. E é sobre isso que vamos falar um bocadinho, não é? Portanto, a maioria das vezes o problema não é a falta de conhecimento, porque senão então todos aqueles que são doutorados eram as pessoas mais ricas do mundo. E nós vemos muitas vezes gente que mal sabe ler e escrever e são riquíssimos, têm grandes fortunas. Portanto, não é uma questão de conhecimentos. Muitas vezes os problemas são efetivamente os bloqueios invisíveis que as pessoas criaram ao longo da vida. Existem pessoas que sabem efetivamente aquilo que têm que fazer. Portanto, existem pessoas que compreendem que para atingir um determinado nível é preciso fazer uma determinada coisa, não é? Mas não o conseguem fazer. Sabem que precisam de mudar, mas não mudam. Não é? Sabem que precisam de avançar, mas ficam paradas. Há um bloqueio que as impede de avançar, não é? Portanto, e às vezes este bloqueio nem sequer está na cabeça. São crenças que foram ok, olá, tudo bem? Crenças que foram implantadas na nossa cabeça por frases que fomos ouvindo à medida que fomos crescendo. Muitas das vezes isso foi nos nossos 7, 8, 9, 10, 12 anos, em que muitas pessoas foram crescendo a ouvir: tu não és capaz, isto não é para pessoas como nós, tens juízo, isso não é para ti. Olá, Isabel, tens juízo, isso não é para ti. Alguns pensam erradamente que Deus não quer que as pessoas sejam ricas, acham que a riqueza, ou melhor, que as pessoas de Deus têm que ser pobrezinhas para serem boazinhas, e pelo contrário, não é? Se aquilo que está no nosso coração for bom, a riqueza vai ter um sentido maior. Se aquilo que está no nosso coração for mau, então a riqueza também não será boa. Portanto, tem tudo a ver com aquilo que está dentro de nós. E o problema é que muitas pessoas têm 40 ou 50 anos, eu tenho 52, mas continuam ainda a viver aquilo que ouviram lá atrás. Continuam a viver
com essas tais frases do não és capaz, isto não é para ti, tens juízo, vale mais um pássaro na mão do que dois a voar, arranja lá um emprego aí associado ao Estado, porque é mais certinho. Isso, Isabel, é mesmo isso. A riqueza só revela a essência da pessoa. E quando o nosso coração é bom, se tivermos dinheiro, vamos fazer bem. Se o nosso coração não é bom e tivermos dinheiro, não vamos fazer bem. Portanto, é tão simples como isto. E eu... aliás, há aí uma parábola, não era isto que estava aqui metido, mas acredito que muitos dos que estão a ouvir já ouviram a parábola dos talentos, em que Jesus Cristo, a ensinar os seus discípulos, diz que há um senhor dono de umas terras que, antes de ir embora, dá 5 talentos a um dos seus funcionários, dá 3 talentos a outro e dá 1 talento, ou dá 10, 5 e 1. Acho que é isso. 10 a um, 5 a outro e 1 a um deles. E ao fim de um tempo, portanto, vai-se embora e supostamente eles deveriam negociar com esses talentos e gerar mais talentos. E quando ele regressa, vai pedir contas a cada um deles. O que tinha 10 foi para o mercado, foi negociar e conseguiu mais 10. Portanto, passou a ter 20 talentos. Ele disse, servo bom e fiel. No pouco, não me lembro exatamente das palavras, mas no pouco qualquer coisa e no muito serás acrescentado. Quando chegou ao dos 5, também foi negociar e gerou mais 5, portanto ficou com 10, e disse-lhe exatamente o mesmo. Foste fiel no pouco, serás acrescentado no muito. Qualquer coisa assim. E o último de todos, deram-lhe 1, ele cheio de medo, e agora vejam que aqui entra já a parte dos medos, que muitas das vezes é aquilo que nós ouvimos de falar, e são os medos que geramos em nós, nos impedem às vezes de avançar, são esses tais bloqueios. E esse o que é que fez? Pegou no seu talento e enterrou-o, com medo de o perder. E então disse exatamente isso ao Senhor, e disse-lhe qualquer coisa do género: como eu sei que tu colhes onde não plantas e que és muito severo, eu, com medo de perder o talento, guardei-o e aqui o tens. E ele diz-lhe qualquer coisa deste género: se tu sabes que eu sou severo, porque é que no mínimo não entregaste esse dinheiro a um banco que hoje estavas-me a dar um talento mais juros? E portanto, servo mau e fiel, foi o que ele disse, e que o talento que era deste seja acrescentado àquele que mais gerou, ao que tinha 10. Ora, vejam, quem disse isto foi Jesus Cristo. Então, aquele que tinha pouco, pela lógica do mundo, era bonzinho. Então, porquê é que disseram que o pouco que tens te será tirado e vai ser dado àquele que mais tem? Então é porque, se calhar, a riqueza é para nós, filhos de Deus, não é? Portanto, isto pode ser também um estigma que às vezes as pessoas têm, além do não és capaz, do não é para ti, do tens juízo, isto não é para nós, é só para quem tem. Não. Além disso, Deus não nos fez para sermos pobres, não é? E portanto, eu aqui, de alguma forma, gostava de ligar esta continuação desta palavra. Vocês sabem que eu faço a palestra Os Códigos do Feijão, e uma das coisas, se nós ligarmos uma coisa à outra, pensem nisto: vocês vão semear um feijão ao lado de um milho, ou de uma batata, ou de um tomate. Vocês, quando plantam, quando semeiam o feijão, acham que o feijão vai pedir autorização, ou vai pedir validação, ou vai pedir opinião ao milho que está ali ao lado, ou ao tomate, ou o que quer que seja? Acham?
Então porquê é que nós pedimos? Porquê é que nós precisamos da opinião de alguém, precisamos da validação de alguém, quando estamos a fazer aquilo que tem que ser feito? Talvez este seja o teu problema. Portanto, o feijão apenas cresce segundo aquilo para o qual foi criado, que foi ser metido na terra e começar, tendo água, tendo um bom ambiente, e começar a gerar uma planta e a seguir gerar um fruto. Ele não pede opinião a quem está à sua volta. Se nós olharmos para a natureza, muitas das vezes conseguimos perceber estes códigos, que são muito importantes para nós, às vezes, desbloquearmos. Muitas destas opiniões do milho ou da batata que está ali ao lado são os nossos amigos. Aqueles amigos que se calhar hoje até são amigos, mas daqui a um mês ou 2 ou 3 já nem sabemos onde é que eles andam, ou porque mudaram de sítio, ou porque deixámos de frequentar os mesmos locais. No entanto, aquelas opiniões ficaram cá, marcadas a bloquear o nosso crescimento. E eu gostava também, trazendo isto um bocadinho também para a parte empresarial, quando eu comecei, eu já tinha uma empresa que prestava serviços para uma outra, e a determinada altura, mais o meu sócio, entendemos lançar a nossa empresa. Mas muitos daqueles que tinham já uma empresa idêntica à minha, pensaram, o que é que estes vão fazer? Acham que sabem, acham que são capazes, mas o que é certo é que eles hoje, na altura, tiveram as mesmas oportunidades que nós, e nós hoje temos 2 empresas gigantes, e eles hoje em dia trabalham por conta de outro. Portanto, é preciso tomar uma decisão, é preciso trabalhar, é preciso algum esforço, é preciso termos a capacidade de sacrifício, fazermos um acordo com o nosso cônjuge, dizer, olha, agora durante este tempo eu vou trabalhar forte, eu vou me dedicar forte, para depois mais à frente podermos tirar também dividendos disto. Portanto, talvez o teu maior obstáculo não seja algo que tens à tua frente, talvez seja algo que tu tens dentro de ti. Alguma frase que ouviste lá atrás, que bloqueou aqui alguns sistemas, e sempre que tu sabes que queres fazer alguma coisa, tu sabes que precisas de fazer alguma coisa, tu sabes aquilo que precisa ser feito. Alguns de vocês, se calhar, até trabalham para outras empresas e, em nome de outra pessoa, até são capazes de tomar as atitudes certas, as decisões corretas, mas para vocês próprios têm medo de avançar, não é? Portanto, escreve aqui nos comentários qual é que foi a frase que mais te marcou na tua vida, que mais te bloqueou, aquilo que tu ouviste que achas que efetivamente pode ter feito, se calhar, um pouco daquilo, ou pode ter criado aquele medo, aquela falta de iniciativa, aquele receio de sair da zona de conforto. Eu até estou bem, até ganho para as minhas despesas, até ganho para a minha renda ou para a prestação da casa, até consigo fazer umas férias no Algarve. Mas a pergunta é, será que Deus só tem isto para nós? Será que aquele que criou o céu e a terra e tudo aquilo que está cá dentro só tem os mínimos para nós? Eu ontem falava-vos, e quem é pai é capaz de compreender isto muito bem, que é, o vosso filho precisa da vossa autorização para abrir o frigorífico? Não precisa, pois não? Porque é vosso filho, não é? Porque vive convosco, porque está na vossa casa, ou na nossa casa, não é? Portanto, com Deus é a mesma coisa. Sabem quem é que criou o mundo? Foi Ele. Sabem o que é o frigorífico? É tudo o que está no mundo. Se eu continuar a ser filho dele, eu não preciso estar constantemente a pedir para abrir
o frigorífico, ir tirar o leite, ou os ovos, ou outra coisa qualquer lá dentro. Agora tem que haver aqui uma sintonia. Eu tenho que ser filho. E para ser filho, preciso de alguns predicados. Preciso de cumprir alguns pontos que são importantes. Não é? Um deles é aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Porquê? Porque Ele, que era Deus, desceu à Terra e entregou-se por nós, por forma a que deixasse de ser o Filho unigênito de Deus, portanto, o único Filho de Deus, para passar a ser o primogênito depois da cruz. Portanto, primogênito primeiro significa que há outros a seguir. E esses outros somos nós quando o aceitamos como Senhor e Salvador. Portanto, quando nós cumprimos com estes pontos e nós passamos a ser filhos, então nós podemos ir ao frigorífico às vezes que quisermos, porque tudo aquilo que lá está é dele. E se eu sou filho, sou herdeiro. E se eu sou herdeiro, eu não quero saber daquilo que os outros dizem. Eu não quero saber daquilo que os outros dizem. Eu não quero saber daquilo que os outros pensam sobre mim. Porquê? Porque o maior de todos diz-me que eu sou filho. E como filho tenho direito a uma parte. Como vocês, nós, todos, humanos, os nossos filhos, quando nós morremos, têm direito a ficar com uma parte dividida entre eles. Aqui é a mesma coisa, sem a morte, claro. Fica isto para vocês pensarem um pouco. Vou acenar ali ao Avelino, ao Emanuel, à Andreia Escobar, Isabel, e fica aqui este bocadinho para pensarmos um pouco. Amanhã começa a mentoria, e aí sim mentoria, os Códigos do Feijão, às 6 da manhã. Vamos ver se eu vou abrir a primeira live para toda a gente, no Zoom, se vou fechar. Ainda tenho que falar com os mentorados. Forte abraço e vive o dia de hoje como se o amanhã não acontecesse. Ok? Um abraço.